para a gente tirar dúvidas, né, sobre o contexto que vocês estão trabalhando, né, o assunto que vocês estão envolvendo mais nessa segunda semana de atividade, né, da semana 5 especificamente. Então, nós vamos estar nesse primeiro momento falando um pouco sobre esses determinados assuntos, mas fazendo uma leitura de imagens, né, Bia? Então, o Sim, primeiro momento é uma uma leitura de imagens com reflexão. vocês, discutir, e daí depois a gente parte para o Tira Dúvidas mesmo, que é a aula mais incorporada aí com vocês, essa participação de vocês mais assídua, tá? E a gente Então, gostaria que vocês, né, participassem, socializassem junto com nós aí, né, para que também esse assunto aí que é tão polêmico, né, que abre aí um leque enorme né, de conceitos aí, que vocês participem, né, junto com nós aí, dê a sua isso aí. contribuição. Então, pessoal, eu vou começar os slides, mas antes disso eu queria colocar para vocês que a presença já está no sistema. Então, depois, quando vocês encerrarem a aula, eu gostaria que vocês entrassem no Google Sala de Aula, fossem na pasta de Ciências Humanas e encontrassem o link, o material específico com o seguinte título, né? Semana 5, presença do dia 30/6, que é hoje. Então, para vocês estarem só colocando o nome de vocês completo e a série, tá? Então, não esqueçam de fazer isso, porque facilitam o nosso trabalho também depois de fazer o controle, tá ok? Então, encerrando a aula, faz a chamada, certo? Assina a chamada, né? Melhor dizendo. Então, vamos lá. Vamos para o nosso trabalho aqui. Bia, deixa eu só abrir o Drive, que eu tô com o Drive fechado aqui. Sim. Pessoal, vamos abrir essa câmera aí para nós matar um pouquinho a saudade dessas carinhas. Poderiam abrir a câmera aí para nós poder se ver, e nem diz É, outro, né? olha aí, ó. Uma boa, né, Cauana? Que coisa gostosa. Meu Deus, que grande que tá. Tá enorme. Meu Deus, quanto que ele tem que já tem 11 um aninho? semana que vem. 11? 11. Como passa rápido, né? Meu Passa. Deus. É um fofo, pelo jeito, um querido. Sim, esse Meu aqui. Deus, que toquinho! Eu Meu achei grandão, Deus. tá enorme. Ai, Jesus. Assim a Cauana tá conseguindo aproveitar um pouquinho mais essa fase, né, Cauana? Ainda bem, Verdade. ainda bem. Porque é a melhor fase que tem, né? É, sim. Tudo de bom. Bia, estão conseguindo visualizar já? Sim, sim. Sim? Aham. Então, pessoal. Opa. Eu começo, daí a gente vai dando sequência, tá, Bia? Sim. Então, pessoal, assim, ó, o nosso projeto, né, o projeto das ciências humanas, que compreende, então, as 4 disciplinas, que é História, Filosofia, Geografia e Sociologia. Então, a gente pensou para facilitar melhor o trabalho de vocês. Então, a gente unificou as 4 disciplinas para daí, então, adentrar esse projeto Somos um Só. O objetivo dele, então, como vocês viram, nós temos 3 conceitos norteadores desse projeto, que é a parte da xenofobia, né? A intolerância e o desrespeito, são 3 fatores específicos que a gente está trabalhando dentro desse projeto, né? Então, são temas aí que a gente está observando muito nos últimos meses e que isso está ficando bem evidente, né? Então, daquela explicação que foi dada na aula anterior da semana passada, do dia 23, que a professora Maria Helena fez um apanhado geral. Não, não foi a Maria Helena. Não, não foi com vocês. Somos Desculpa, nós, né? fomos nós. Fizemos aquele Eu apanhado sei o geral. Marcos. Fizemos aquele apanhado geral sobre esses 3 conceitos. Então, hoje a gente vai dar a sequência, mas de uma forma um pouco mais diferenciada. A gente vai trazer as imagens e vocês vão estar aí se misturando na conversa e a gente vai dando a opinião de vocês também, tá? Então, a gente vai começar pela primeira imagem, que é sobre a intolerância religiosa, né? Ela é considerada crime, porque é uma falta de respeito à diversidade, né? A gente tem que saber respeitar as diversidades. Quando a gente fala, então, da intolerância religiosa, especificamente, nós estamos colocando para vocês
a questão do contexto em que nós vivemos, né? Da religião em si. Eu vou dar um exemplo bem simples e que isso acontece muito, né? Sobre a questão da religião. Então a gente sempre julga o livro pela capa, né? A gente tem esse ditado popular, né? Nunca julga o livro pela capa. E nós, que vivemos em sociedade diariamente, a gente, quem possui essa questão religiosa, sempre questiona o outro, né? Ah, porque eu sou católico, mas eu questiono muito quem é das igrejas protestantes, que daí eu cito. Assembleia de Deus, Quadrangular, entre outras. Então, vou falar uma fala aqui bem específica que a gente escuta. Ah, porque aquele fulano lá é crente, né? A gente escuta muito isso. E essas características que as pessoas têm de falar da religião dos outros é intolerância religiosa, né? Isso é uma questão que não deve ser colocada em pauta. A gente tem que respeitar. Pode ser que a gente não concorde, mas a gente tem que ter o respeito, principalmente a essas diversidades, não só religiosas, mas que a gente vai ver outras também, mas dentro de outras categorias, como questão de De raça, bullying. etnia, né? Então, essas questões a gente tem que saber respeitar, e respeitar a opinião de cada pessoa, né, Prof. Bia? Isso é ter empatia, né? Sempre me colocar no lugar do outro, né? Ser tolerante, né? Porque é fácil a gente, né, criticar o outro, fazer um pré-julgamento aí, né, das pessoas sem eu conhecer, né, sem eu saber o que está acontecendo de verdade, né, e a religião, eu trabalhei em ensino religioso, né, então a gente procurei mostrar aí as diversas, né, religiões que nós temos aí, para quê? Porque conhecendo a gente, né, consegue respeitar um pouquinho mais, né, cada uma delas. Eu, claro, tenho liberdade de escolher, né? Muitas vezes a pessoa nasce numa religião e acaba, como eu, seguindo aí até os dias de hoje. Outras pessoas, né, optam por conhecer um pouquinho de cada uma para então escolher, né? Então, isso aí temos que respeitar, né? Essa diversidade e a escolha de cada um, né? E todas elas têm a sua importância, né? Então, pessoal, seguindo nessa mesma linha de raciocínio aqui, quanto eu, quanto a Bia, então nós temos uma segunda frase. Por um mundo com menos dedos apontados e mais mãos estendidas. Então aqui a gente começa a questionar, né? Com menos dedos apontados, o que que isso quer dizer? O que que é o com menos dedos apontados? E com mais mãos estendidas, Ser né? mais tolerante, né? Isso, esse menos dedos apontados é o que a Prof. Bia colocou agora. É a tolerância, você saber respeitar a diferença do outro. E mais estendida, né? Mãos estendidas. Então, você ajudar o próximo também é uma característica de respeito, de tolerância, né? Que estamos precisando tanto nos dias de hoje, né? O momento que a gente está vivendo, eu acho que nos fez refletir um pouquinho mais, analisar algumas atitudes, né? Que muitas vezes a gente acaba cometendo erros, né? E não volta atrás ali para tentar consertar, para, né? Então, isso é nos colocar no lugar do outro, é procurar aí ser solidário, né? Ainda mais esse momento aí onde tantas vidas já se foram, né, no mundo aí, no Brasil, eu acho que é bem importante essa reflexão, né, porque a gente acha que nunca vai acontecer com nós, né, mas a gente está sempre, né, na mesma situação. Isso aí. E eu pergunto para vocês, gente, o que que vocês entendem então da intolerância? Nessa prévia de uma semana que vocês tiveram para fazer a leitura, né, dos documentos que a gente enviou, o que que vocês conseguiram entender, né? Qual a opinião que vocês conseguiram formar até aqui? Então a gente abre para que vocês também colaborem com a opinião de vocês. O que que vocês entendem de intolerância, gente? Alguém gostaria de colocar a sua opinião, seu ponto de vista?
Natália, coloque aí um pouquinho o que você entendeu, você gostou do nosso tema, achou interessante, não achou? Comente um pouquinho sobre. Então, prof, eu achei bem interessante, na verdade, o tema e também bem legal essa questão do documento que vocês prepararam para nós. Essa análise das imagens também foi muito pertinente para o entendimento dos assuntos. Eu acho que a intolerância é uma questão que a gente tem que praticar diariamente, né? Nós temos que respeitar um ao outro, tanto na questão religiosa, tanto na questão de raças e de crenças. Eu acredito que seja isso. Isso aí. Tudo bem. É o você, Obrigada, Natália. exercitar isso no teu dia a dia, né? É o que a Nath colocou, é a gente saber o que fala e de que forma fala, né? Porque tem vários meios da gente colocar a nossa opinião sem ofender o próximo, né? Tawane, o que tu pensa? Expõe aí a tua opinião. Eu concordo com a Nath, intolerância, né? Ela não existe Deus de hoje, como o professor de história ele falou na aula passada, ela existe há muito tempo, e ela, tipo, agora, principalmente nessa situação que a gente está passando, a intolerância pela parte da xenofobia, né? Ela abrange vários tipos de preconceito, tais como a homofobia, racismo, né? É muito grande a intolerância. Eu acho que a gente devia praticar mais a tolerância, como a Nath disse, e a gente devia, sei lá, como é que é? A gente devia mais respeitar o próximo, argumentar de uma forma que não ofendesse ninguém, apresentar o nosso ponto de vista, que é muito importante também, né? Mas, tipo, de uma forma que fosse bom para todo mundo, né? Que não ofendesse Saudável, ninguém. né? Isso, uma forma saudável, não tóxica, né? Isso, mas é dessa forma, Tawane, eu acho que a gente refletindo e trazendo esse assunto, né, para a sala de aula, para vocês aí, que é a nova geração aí que está vindo, né, que vão ser os nossos futuros trabalhadores aí, né, Jonas? Daqui a pouco a gente está saindo aí, né, do mercado de trabalho, vocês entrando, né, políticos, né, daqui a pouco prefeitos, governadores, presidentes. Então, acho que é bem interessante esse tema para ser abordado, para vocês refletirem, para nós também, professores, eu acho que é muito interessante, né? Eu acho que essa crise sanitária que a gente está vivendo hoje, econômica, né? Eu acredito, né, que ela mexeu aí com o nosso cotidiano, com a forma de pensar, de agir, né? E eu penso assim que também nos tornou mais humanos nos últimos meses. Mais humilde. E mais humilde, porque a gente estava numa adrenalina diária, numa rotina acelerada que nós não estávamos mais observando o nosso meio em que a gente vive. Então a gente acabava muitas vezes sem querer fazia um comentário que poderia ser esbruxo, né, que não fora de contexto, desrespeitando talvez, ou sem querer muitas vezes, por essa aceleração cotidiana. Então, isso tem um lado, claro, a gente está falando de pandemia, né? Não tem lado positivo nisso tudo, não. Mas eu digo no contexto da gente agora ficar mais em casa, é um ponto que fez a gente refletir também tudo isso, né? Até que ponto estamos e de que forma estamos, né, em sociedade. Então, seguimos. Essa frase, então, ela condiz também com uma questão que a gente também verifica na escola, na instituição em que nós estamos inseridos. Quando sua brincadeirinha constrange o outro, não é só brincadeira, é desrespeito. Aqui nós temos uma característica bem específica, pessoal, que é a questão do bullying, né? Que é nossa próxima imagem vai fazer um câmbio com essa figura aqui. Então, o bullying, a gente observa muito isso, né? Hoje, na escola, brincadeiras que muitas vezes pode ser inofensivas, mas isso pode afetar muito a vida da pessoa que está recebendo essa brincadeira. Né, deixar marcas aí profundas, né? Onde a pessoa, né, no mercado de trabalho, numa entrevista, daqui a pouco pode refletir, né? Pode estar atrapalhando. Então, é bem
Acho bem pertinente essas imagens aí para a gente refletir um pouquinho, porque muitas vezes a gente acaba cometendo o bullying, né, o desrespeito, sem nos dar conta disso, né? Foi o que o professor ali comentou, né? Você observar, né? Hoje a gente consegue observar um pouquinho mais as nossas atitudes, a forma com que eu trato as pessoas, né? Então, isso é bem importante que a gente, né, tenha essa consciência, essa percepção dos nossos atos aí, né? Porque a brincadeira não é uma coisa madura, né? A gente eu tô brincando, então eu já estou me tornando uma pessoa mais madura para a vida. Não, a brincadeira, ela pode constrangir, como diz a frase, né? Outras pessoas. Então, o amadurecimento é o respeito e não desrespeito. Né? Então, é essa questão, como diz a Prof. Bia, da gente refletir as pequenas ações do nosso dia a dia, né? O bullying, então, como a gente já havia falado para vocês, né? Uma palavra inofensiva capaz de acabar com uma vida, como a Prof. Bia colocou, né, Bia? Uhum. São questões bem Até, específicas aí que até podem no ensino afetar. médio a gente não vê tanto, mas acontece também, né? Mas é ali no fundamental, né? Anos finais, ali a gente percebe essa questão do bullying é mais nítida, né? O ensino médio Uhum, eles já estão um pouquinho mais maduros, mas ainda existe, ainda acontece sim, né? uhum. Aversão contra o outro, né? Uhum. Então, aqui nós temos uma imagem que representa essa intolerância do dia a dia, pequenas ações que podem se tornar grandes gestos negativos, né? Porque ó, nós temos pessoas vulneráveis, como a mulher grávida e o senhor ali de idade, estão de pé enquanto adolescentes, jovens aí sentados, não dando a mínima pelo contexto ao seu redor, né? Então, o respeitar, o saber, não, eu preciso dar o espaço para quem necessita sentar, né? Isso a gente está falando nessa representatividade da imagem, mas que isso acontece diariamente, né? Até a questão, hoje foi comentado, né, durante o dia aí, a questão das vagas, né, para Isso. estacionamento. Muitas pessoas desrespeitam, né, isso aí não é no supermercado, né, que tem a vaga, muitas vezes as pessoas acabam não, né, não dando a importância ali, mas isso aí se chama desrespeito, né? Isso aí, com certeza. E, pessoal, o que que vocês acham dessas atitudes diárias? O que que a gente pode observar? Vocês têm alguma experiência que vocês gostariam de contribuir? Jéssica, fala um pouquinho para nós te ouvir aí. Com saudade da tua voz. Oi, Oi, professor Oi. Jonas. Oi, tudo bem, Jéssica? Tudo certo. Tudo bem. Bom, eu acho que assim, o respeito, né, é uma coisa assim que a gente, primeiramente, é algo que a gente tem que ter, né, não só com a gente também, né, mas com os outros também, porque há alguns anos anteriores, eu passei por experiências assim, tipo, a respeito de bullying, né, pelo fato de eu ser baixinha, né, então faziam brincadeiras, faziam, né, comentários assim que para os outros parecia, né, ser inofensivo, parecia ser algo normal, mas eu me sentia mal, né, me sentia mal e acredito que, assim, qualquer pessoa que passa por essa situação, né, fica constrangida e não se sente bem, né. Então, a gente parar para pensar no que a gente está fazendo, no que a gente está, né, fazendo para o outro, né, através das nossas atitudes. Então, eu acho que vale a pena a gente repensar no que a gente está fazendo, né, porque isso interfere na vida dos outros e também na nossa, né. Isso, muito bem, Jéssica. Obrigada pela colaboração. Nada. Como minha mãe sempre dizia, não faça para os outros o que você não quer que faça para você mesma, porque... Isso aí. Isso aí, Kaona. Muito bem. São lições da vida, né, que a gente aprende com o passar do tempo, né? Como diz foi a Kawana que falou, né? É. Isso, então, né, Kawana? São coisas que a gente vai aprendendo com a vida.
Nem e com os sempre, nem valores. sempre, professor. Muitas Nem vezes a gente sempre, né? acaba cometendo erros, erros, erros e vai até o final da vida, assim, E né? vai até o final da vida também. Tem tudo isso, né? É. Que são coisas a serem pensadas. Então vamos para a próxima. Somos todos iguais. Xenofobia não. Essa imagem é interessante, né? Somos todos iguais dentro aí, né? Na imagem aí feito um raio-x aí, somos todos iguais, né? Claro, por fora tem a cor, tem a etnia, né? Tem As a forma características de pensar, cada biológicas. um pensa de uma forma, mas somos todos seres humanos, né? E como diz a lei, né, pessoal, também que a gente tem que prestar bem atenção também. Estamos falando do Brasil específico, né? Mas acredito que quase todos os países têm como lei fundamental que todos somos iguais perante a lei. Então, dentro da lei, a gente tem a mesma condição. O que eu posso, o outro também, na mesma igualdade. A gente tem que saber respeitar o espaço de cada um, né? Então, são características também que são bem evidentes hoje na sociedade em que vivemos. E quando diz xenofobia não, a gente não pode subjugar as pessoas pela sua cor, né? Vamos falar especificamente agora dos haitianos que vieram para o Brasil. Muitos não sabem, mas qual foi o motivo real da vinda deles, né? O porquê eles vieram para cá, né? Então a gente questiona e daí a gente acaba muitas vezes falando ou tecendo algum comentário específico sobre eles, mas a gente não sabe qual era a realidade em que eles estavam vivendo. Não podemos subjugar, né, prof? Isso, com certeza, né? O que aconteceu com eles ali poderia ter acontecido em qualquer país, né? Então é bem uma situação ali bem complicada e a gente esse comentário que eu até comentei na aula passada, né? Onde os haitianos vieram para cá e roubaram nossos empregos, né? Não roubaram nossos empregos, né? Eu acho que para quem quer trabalhar tem emprego para todo mundo, né? E eu acho que dessa forma aí a gente está sendo preconceituoso, né? Intolerante, né? Isso aí. Então seguimos. Essa imagem aí eu achei bem interessante, né? A questão do cérebro ali, né? Negro, branco, asiático e o racista, tamanho de um feijão, o cérebro, né? Bem pequenininho, né? Por quê? Porque ele é intolerante, né? Porque ele ah, questão aí de não é um xenófobo, como é que diz, professor? Xenófobo, Xenófobo, é, xenófobo, xenófobo, isso. então essa É, imagem, eu acho que ela diz muito, né? isso aí. Então, assim, até ou quando fala da questão do racista ali, é mente pequena a gente chama, né? Olha aquele mente pequena ali que não sabe lidar com as suas próprias opiniões. Então, são características aí que a gente começa a observar das pessoas, né? E quem nunca parou para observar o outro falando, né? Então, são coisas assim que também a gente analisa no nosso dia a dia, né? E a questão da discriminação racial, isso vem do contexto histórico, como a Tawane colocou, né, Tawane? Então, é um processo que isso já vem causando há muito tempo, né? Já vem sendo discutido não só agora, mas no passado também, né? Então, seguimos. Campos de refugiados, então aqui caracteriza então essa questão, né? Como vivem as pessoas que saem dos seus países para poder se refugiar em outros lugares, né? Isso também é uma característica da xenofobia? Com certeza, né? A gente julga, já pela imagem a gente já começa a pensar, meu Deus, tudo pobre, não sei o quê, estão Não tudo no querem mesmo trabalhar, lugar, não têm interesse, né, por não ter o tem trabalho. interesse, ou quando, pela questão da cor, vamos ser bem sincero e coerente, quando a gente observa assim, a gente pensa, meu Deus, deve ser a África ali. Mas não é o país África que a gente vê essas características, né? A gente tem essas características em todo mundo. Então, olhe como a gente tem uma mentalidade também que na primeira visão a gente já começa a subjugar, né?
Então, são questões que a gente tem que observar também, né? Então, seguimos e vamos para a última, né, prof? Então, Isso. a imagem que representa especificamente, então, essa questão do não à xenofobia, né? Essa imagem, eu acho que ela representa esse contexto em que Somos um todas só, né? somos um só, isso aí, Somos um só. Mãos somos dadas aí, unidos, né? E unidos contra todo esse contexto que a gente vive diariamente, né? De preconceito, de discriminação, desigualdade, também a gente pode intolerância. salientar, intolerância, né? Então, são imagens que representam esse contexto geral aí, né? Pessoal, então, a questão de imagens, né, prof, acho que seria isso, né, nesse primeiro Hum. momento, então, com vocês. Então, o que que a gente caracteriza de tudo isso, né? O que que dá para a gente observar de todas essas imagens que vocês estão construindo o trabalho de vocês, né? Vocês perceberam que nós, professores, então, nessa unificação das atividades, a gente lançou duas propostas, né? Para vocês estarem desenvolvendo. A primeira é a proposta referente a resolução de um questionário. Tem um questionário de 7 perguntas sobre toda a leitura que vocês fizeram do Hiperdoc. E depois, a segunda atividade, então, é a construção de uma produção textual. Então, sobre o quê? Né? O tema gerador é xenofobia no mundo. Eu acredito que essas imagens, essa nossa discussão inicial aqui, ela vai dar muito embasamento para vocês poderem construir, né? Falar um pouco da intolerância, do desrespeito, porque tudo isso está vinculado com a xenofobia também, né? Então, são questões que vocês podem estar trabalhando dentro da produção textual, né? Pessoal, uma outra questão aí que a gente vai comentar, né, professor Jonas, é o plágio, né? O cuidado Isso. aí com os textos que vocês estão elaborando, né? Não tirar ele aí na íntegra da internet, né? Vocês precisam aí formular o texto de vocês, com as palavras de vocês, né? Pode, claro, procurar além das fontes que a gente forneceu aí no Hiperdoc, mas procurar em outras fontes na internet também, fazer leitura, né, em jornais, né, tá sempre atualizado das informações que estão acontecendo aí pelo mundo, né, mas o cuidado aí, não, plágio é crime, né, gente, então cuidem, a gente vai estar observando, né, professor Jonas, fazendo Sim. aí a conferência para ver se não é cópia da internet, então cuidem essa questão, tá, e com isso também vocês não estão aprendendo, né, gente, além de ser crime, vocês não estão aprendendo, né? Então, é bem importante ensino médio aí a questão da redação, de desenvolver um início, meio e fim, né? Bem importante. A proposta tem que sair de vocês, da opinião de vocês, né? E concordo com 100% com a Prof. Bia, então vocês têm que ter muito cuidado do que vocês pegam da internet, porque isso vocês têm que ter comprovação, né, gente? Então, escrevam o apoio de vocês. Se é com poucas palavras, mas que seja do sentimento do que vocês construíram, né? Então, essa produção tem que ter um dedo, tem que ter não só o dedo, mas acho que a mão inteira de vocês, É tá? claro Então, que a cuidem citação... com Opa, isso. desculpa, professor. Não, sem problema. A citação, ela pode ser feita, incluída, né? Mas aí tem que colocar a fonte de onde você tirou, né? O autor, né? Então, é bem, bem importante esse cuidado, né? E voltando para a questão da produção, gente, do questionário, vocês estão tendo alguma dificuldade para responder? Como é que está essa questão com vocês? Alguém pode falar para mim se tem algum problema? Ou se vocês estão conseguindo entrar no documento, conseguir digitar lá dentro, porque ele foi aberto especificamente para que vocês possam, foi produzido especificamente para que vocês possam entrar, escrever a redação de vocês lá e enviar para nós. Então, cada um recebeu o mesmo documento, todo mundo recebeu uma cópia do documento para poder manuseá-lo e escrevê-lo dentro, né? Então, é isso que eu queria entender de vocês. O que que vocês dizem sobre isso? Eu Não acho que conseguiram tá fazer? bem fácil ali, tá? Dá de conseguir entender tudo ali no documento. Tá bem explicado e dá de escrever tudo.
Ai, que bom, então, que vocês estão conseguindo ter essa dinâmica de conseguir resolver, né, prof? O Uhum, Eu documento, legal. sim, né, né? Não sei os anunciado. outros, mas por mim tá fácil. Pessoal, outra questão aí, a gente vai fazer uma divisão aí na correção dessas atividades devolutivas de vocês, né? Então, assim, eu vou ficar com a segunda 3, o professor Jonas, acredito que da noite, eu não sei que turma que fica, a terceira? Eu fiquei com a terceira 2. Pois é. Isso. E assim, pessoal, eu observei ali, né, como eu tenho as turmas aí, as 3 turmas da noite, eu observei ali no Google Sala de Aula, e a segunda 3 ainda não tem nenhuma devolutiva, a primeira 4 temos 4, a terceira 2, até ontem à tarde que eu olhei tinham 5. Então, Foi o que pessoal, eu já verifiquei passaram ontem. 7 dias, né, da Isso. atividade ali que foi postada no Google Sala de Aula, até terça-feira de semana que vem, mas procure aí não deixar, né, acumular aí essas atividades, que depois não fica um texto, né, tão legal, muitas vezes eu faço em cima da hora, com pressa, para enviar de uma vez aí, e ele não fica tão bem elaborado, né, então cuidem também, né, com essa questão. Mas é isso aí mesmo. Então, vamos tentar cuidar, né, pessoal? Porque, exemplo, vamos pegar a terceira 2, que sou eu responsável, até agora 5 trabalhos recebidos, e só temos mais 7 dias para fazer. Porque a gente também pretende seguir à risca, né, prof, a questão do cronograma, e que vocês também criem esse hábito. Pessoal, a gente não sabe quando vamos voltar, né, para a escola, no presencial. Então, essa modalidade vai ser para nós, por enquanto, é nosso meio de comunicação, de trabalho, de conversa, de conseguir resolver um pouco a vida de vocês, principalmente nessa questão de ensino, né? Então, a gente precisa que vocês tenham um cronograma, que vocês tenham uma rotina também do estudo certa para que vocês possam estar dando retorno para nós, tá? Vocês são a metade da laranja, né, pessoal? O professor É. aí é uns 50% e vocês a outra parte. Para a gente amarrar e ter os 100%, a gente precisa de vocês, né? E a gente não está aqui brincando, né? É uma atividade que foi pensada aí, né, professor Jonas, Uhum. vários dias em cima dela, pensando, né? Muda aqui, muda ali, será que vai ficar bom, será que não vai? A nossa preocupação, ela foi, né, enorme com essa atividade. E para que vocês, né, gostassem dela, fosse legal, interessante para vocês também, né? Assim como as outras que virão, a gente já pensou nisso, já está fazendo, né, professor Jonas? Isso. Essa nova Já atividade estamos já está encaminhando pronta, já a semana 6, né, prof? isso. Então, Então, que vocês façam a parte de vocês, né? Que vocês contribuam. Até a gente fica feliz quando vocês questionam, que vocês tiram as dúvidas, né? Por exemplo, a semana passada aconteceu, né, professor, de na hora ali não tirar as dúvidas, aí na sequência, né, houve alguns comentários que a gente acaba não gostando muito, né? com certeza, porque a gente ficou ali especificamente, explicou a atividade, foi mais de 1 hora falando, esmiuçando a atividade, explicando para depois chegar e dizer, mas eu não entendi nada. Mas daí na hora a gente também tentou pedir um retorno, mas a gente não obteve esse retorno, né? E Então até não adianta hoje a a gente aula era para tirar expor, dúvidas né? e cadê os, né? Uma grande parte não estão, né? São 3 turmas e 30 e tantos cada Para turma, né? 16, 17 alunos que estão aqui agora, então é Pois é. muito pouco, gente, é muito pouco aluno participando. Então a gente também se preocupa com isso, porque daí a gente não tem retorno, a gente não sabe o que que aconteceu, né? A gente pede, chama no privado ou não responde. Então a gente acaba se preocupando com vocês, né? Não só com vocês, mas com todos, né? Que estão aí. E a gente se chateia, como diz a Prof. Bia, porque daí acabam testando alguns comentários ali no grupo e não é bem assim que funciona, né? Mas não Então, estava na aula, né? e Não não estava estavam na aula, participando. então a gente é complicado, né, pessoal? Então a gente pede que todas as dúvidas chame no privado, chame no grupo, a gente vai responder sim. Não se preocupe, que a gente sempre pode ser que não seja naquele momento, mas ah, olhando, observando a mensagem já vai retornar para vocês no E assim, imediato, pessoal, né? o horário de aula, né, procurar, né, tem aula, vamos participar, né, vamos fazer as atividades, né, como vocês estivessem na sala de aula, disponibilizar o tempo para estudo, né,
né? Isso aí. Vocês estão no ensino médio aí, é uma reta final, principalmente o terceirão aí, né? Vestibular, Enem, né? Então, é bem interessante aí que vocês sigam a sua rotina de estudo, que vocês dediquem esse tempo, façam leitura, a internet aí, meu Deus, né? Ela nos auxilia um monte. Então, não percam tempo, acho que a nossa vida aí, ela tá correndo, né? Não é porque chegou essa pandemia aí que deu uma parada aí né, temos que continuar. E a Então, gente depende da participação direta de vocês, né, pessoal? Porque se vocês não dão retorno das atividades, vamos corrigir o quê, né, profe? Então a gente verdade. precisa que vocês deem esse retorno para nós, porque a gente tem A que segunda 3 saber eu como não que está tenho nenhum. acontecendo. A segunda Hã? 3 eu estou preocupada, não tinha nem. Até ontem à tarde, finalzinho da tarde, não tinha nenhuma atividade Eu acho postada. que da primeira 4 eu recebi só um até agora. 4 eu verifiquei. Ou verificou? 4 Aham. agora? Ai, que Não, bom. ontem à tardezinha. Mas assim, pessoal, cuidem, porque dá para perceber que tem cópia. Quando a letra, Uhum, só pela letra você já consegue perceber que tem cópia, tá? Que é uhum. plágio. Então, cuidem, porque vai ter que E refazer, né? vocês puxarem exemplo da internet, a atividade, vai copiar lá da internet, copia e cola e joga no drive de vocês, nós temos como mapear ali, tá? Então, cuidem isso também, porque para nós é fácil, é só selecionar o parágrafo, já vai abrir Jogar na internet ali. já vai, aham, isso aí, a gente joga na internet, já vai entrar ali, né? É claro que dá um trabalhão tremendo, né, professor? Isso, Cada mas aluno ali, mas infelizmente é o que nós vamos fazer, tá? Você vai estar fazendo essa conferência nessa atividade aí. isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário que vocês queiram falar? Diga, Matheus. O que que o Matheus tá soltando Essas foguete bananas aí? aí não Foguete, tá fácil, né, Matheus? foguete, ó. É. Já é final de Foguete ano, pelo aonde jeito, pro você deu? Matheus, né? Já encerrou o ano. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Eric, tem alguma dúvida? O Eric já enviou a produção dele, achei bem Eu não sei interessante, bem como que legal. ficou. Até depois eu quero dar uma olhada para ver como que Eu fiz a cada leitura turma de tá. alguns que mandaram. Uhum. A Jaqueline, eu vi que mandou, a Kailane. Eric, tá por aí? Ou ligou, colocou na aula e foi dormir? Deixa eu só fechar a porta aqui, só um minutinho. Sim, né? Tudo certo com a atividade? O que tu achou do tema? O Eric disse que sim. Escreveu no chat. Então, pessoal, é isso, né? Se Há não mais tem alguém? dúvidas, Mas chamem, viu, pessoal? Quando vocês tiverem qualquer questão, já nos procure para a gente tentar solucionar o problema de vocês, tá? Pode ser que seja um problema de acesso, ou não está conseguindo digitar, alguma coisa específica, mas nos procure porque a gente vai auxiliar vocês, tá? Então, semana que vem, dia 7, nós vamos ter aula novamente, né? Toda semana a gente vai ter nesse mesmo horário, né? Temos 3 horários, mas à noite também tem das 7 às 8. Então, eu preciso que vocês participem, né? Estejam na aula. Semana que vem vai ser o encerramento e lançamento também da atividade da semana 6. Então, estejam na aula para entender a próxima atividade que vocês vão estar desenvolvendo. E vai ter uma interação um pouco mais pontual na semana 6 com as redes sociais. Nós vamos utilizar as redes sociais para vocês postarem as atividades. Então, nós precisamos que vocês estejam no dia 7, participem, porque isso vai ser bem interessante para vocês e para nós também bem inovador, tá? Então, a gente precisa de vocês aí semana que vem, certo? O professor, Fale, na Tawane. atividade, a gente entrega ela no mesmo arquivo que vocês mandaram ou a Isso. gente faz um outro arquivo? Não, vocês podem No mandar mesmo no arquivo? mesmo. Depois, quando você terminar de digitar a tua produção textual, Tawane, só
né? Porque ele vai salvando automático. Ele é automático. Então, você digitou, ele já salvou o que você escreveu. Então, quando você fechar a página, não tem nenhum lugar para salvar. Fechou a página, ele já salvou automático, tá? Então, fique tranquila. Daí, a única coisa que você tem que fazer é voltar na página inicial lá do Google Sala de Aula e colocar como entregue. Daí, tudo certo. Professor, até aquela questão, não sei se você quer comentar com eles, que aconteceu hoje lá da caixinha, né? Se eles quiserem excluir, né? Que dá para eles produzirem o texto fora Ah, da caixinha. sim, isso daí. Vocês devem ter notado que na produção textual está dentro de uma caixa. Se vocês quiserem deletar aquela caixa que vocês não estão conseguindo escrever, deletem ela e pode escrever normal na sequência, tá? Então, aquela caixa foi colocada lá para a gente ter um parâmetro de mais ou menos de espaço de quanto que vocês tinham que produzir. Mas vocês podem organizar da melhor forma de vocês, tá? Certo, Beleza. povo? Oi, Tawane, pode falar. Não, só falei beleza. Ah, tá. Então tá bom. Então, gente, vamos encerrar por aqui, então. Mais uma vez, dúvidas, perguntem. Nós estamos bem ansiosos em casa para corrigir, para ver a produção de vocês, tá? E a Prof. Bia também quer dar uma palavrinha e também está bem feliz em receber os trabalhos de vocês. Não vejo a hora, eu tô olhando todo dia aqui para ver, né? Tô triste com a minha turma, então vamos lá, pessoal, vamos postar atividade aí que a professora está ansiosa por essa devolutiva. Então, quero agradecer a presença de vocês, desejar aí uma boa semana a todos, a gente se vê novamente aí terça-feira, espero que vocês estejam e que mais alunos estejam presentes. Um abraço, fiquem em casa, fiquem bem. Então tá certo, gente. Nos vemos dia 7, então. Beijão e até. Conversamos. Valeu. Tchau. Valeu, pesada. Até. E só rojão. Azar, Matheus, né? Só Só rojão. rojão. Não, é esse daí.